O petróleo dá origem a boa parte dos combustíveis utilizados no mundo. Carros, máquinas, aviões, todos eles dependem do petróleo para funcionar. E quando ele acabar? Como será? Você vai ver agora como estão as pesquisas em busca de novas fontes de energia. Vamos lá conhecer no Globo Ciência. Olá! Ultimamente tem se falado muito em escassez de petróleo. Alguns especialistas afirmam até que o pico do petróleo já foi atingido e a partir de agora a produção vai começar a diminuir. Será que isso é verdade? O que pode substituir o petróleo e quando? É o que quer saber o internauta Vitor Hugo e nós aqui do Globo Ciência de hoje vamos começar a buscar as respostas. Você está vendo esse equipamento enorme? O nome dele é cavalo de pau. É uma unidade de bombeio e é um dos equipamentos utilizados para retirar o petróleo do fundo da terra. Eu estou em Araçás, município do Recôncavo Baiano, e eu vou conversar com Silas Oliveira. Ele é engenheiro eletricista especializado em petróleo. Silas, me diz uma coisa, como é que funciona esse equipamento? Como é que se tira petróleo daqui? Nós colocamos uma bomba alternativa no fundo do poço. O objetivo dessa bomba é imprimir energia ao fluido. Essa bomba é composta basicamente com uma camisa, um pistão e duas válvulas. Essa bomba também é suspensa por uma coluna de haste até a superfície. Na superfície nós temos uma unidade de bombeio, também conhecida como cavalo de pau. Qual o objetivo desse cavalo de pau? Converter uma energia de rotação em um movimento alternativo. Este movimento alternativo é que vai fazer com que as válvulas que estão na bomba no fundo do poço abram em ciclos e elevem esse petróleo até a superfície. E tem petróleo a quantos metros de profundidade? Petróleo em torno de 1.490 metros de profundidade. Curiosidade, Silas, qual é o aspecto do petróleo que sai daqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que sai daqui é meio esverdeado, né? Sim. Deixa eu mostrar aqui para o público em casa. E o cheiro forte, né? Sim, claro. Silas, valeu pelo bate-papo. Vem cá, como é que se descobriu que aqui tinha petróleo, hein? Eu vou conversar com as pessoas nas ruas. Tudo bem? Beleza, vontade, cara. Você sabe como é que se descobre onde tem petróleo? Perfurando, né? Rapaz, eu acho que é a partir de sonda, né? Pesquisa de rocha, né, para ver se tem fósseis, né, que vai derivar no petróleo. Você acha que o petróleo vai acabar um dia? Rapaz, um dia até acabaria, né? Teria que achar uma fonte de energia alternativa para isso. Se você não está renovando, vai acabar. Cara, se o petróleo acabar, vai parar os caminhões, cara. O pneu do meu caminhão, o combustível, tudo sai dele. Pé na estrada, rumo ao Rio de Janeiro para conversar com outro especialista. Vamos lá. Quem vai nos receber é Egberto Pereira, ele é doutor em Geologia e professor aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Egberto, o petróleo pode ser encontrado em qualquer lugar, em qualquer tipo de rocha? Não, ele ocorre em um lugar bastante específico na superfície da Terra, que nós chamamos de bacia sedimentar. Uma bacia sedimentar é bem simples a ideia. É uma depressão, quer dizer, um grande buraco, digamos assim, aonde os sedimentos vão se acumulando ao longo de milhões de anos. E, principalmente, para na caso de gerar petróleo, sedimentos que nós chamamos associados com matéria orgânica, ou seja, aqueles organismos muito pequenininhos que tem lá no fundo do mar, num lago, que vão morrer e vão cair ao fundo. Essa matéria orgânica que vai se acumulando no fundo, vai ao longo de longo tempo, milhares e milhões de anos, vai recebendo sedimentos e vão sendo soterrados, cada vez mais colocando essa matéria orgânica em condições de alta pressão e alta temperatura. Com isso eu tenho condição de gerar petróleo. Nessas bacias eu tenho então a rocha geradora, que é uma rocha muito rica em matéria orgânica, que tem essa característica. Uma rocha escura, essa cor escura, forte, é porque ela está cheia de matéria orgânica. Essa rocha, quando ela consegue gerar petróleo, o que vai acontecer? Esse petróleo vai sair, ele vai migrar, ele vai ter que ir para algum outro local. Esse local que vai receber o petróleo nós chamamos de rocha reservatória. Se você observar, veja que ela está cheia de pequenos furos. É nesses furos que o óleo vai se acumular, ele vai ali que ele vai ficar aprisionado. Porém, imagine que esse óleo está lá embaixo, numa bacia sedimentar, sob pressão. Qual é a tendência desse óleo? Subir e acabar chegando à superfície. Então eu preciso ter alguma coisa que o prenda, que não permita que esse óleo passe.
Em geologia, o termo técnico nós chamamos de selo. Na verdade, é um selo mesmo, uma superfície impermeável que não permita que o óleo passe e ele fique acumulado. Então, na natureza, de maneira ideal, eu teria um sistema petroleiro que seria assim montado. Uma rocha geradora, em contato com uma rocha reservatório e sobre as três, fechando esse sistema, um bloqueio com um selo. Claro, esses são exemplos de rochas reais que nós temos nas nossas bacias, que têm essa função de gerar, armazenar a reservatório e de selar. Como é que se sabe qual é o ponto exato para se fazer a perfuração? Então, Alexandre, se nós já sabemos que existe uma bacia sedimentar, nós vamos fazer nosso teste sísmico. Teste sísmico, imagine uma ultrassonografia, que todo mundo conhece. É mais ou menos a mesma ideia. Eu emito uma onda, à medida que ela vai encontrando diferentes tipos de rocha, ela vai perdendo um pouco a sua velocidade, ela vai perdendo a sua capacidade de migrar e começa a retornar para a superfície. Esse caminho da onda, digamos assim, vai até um ponto e retorna, eu consigo captar no meu equipamento. Quando ele faz essa abordagem, ele diz, olha, temos chance. Qual é o segundo passo? Eu vou fazer uma perfuração. O que é uma perfuração? É uma sonda, que nós vemos muito na televisão, que vai perfurando e vai tirar um pedaço da rocha, assim, que tem essa forma mais ou menos cilíndrica, nós chamamos em termos técnicos um testemunho, né? Quer dizer, está pedaço mesmo real, e eu posso observá-lo. Aqui eu estou vendo uma amostra de mão, macroscópio, eu posso ir para o microscópio. Se você olhar aqui, duas cores básicas, cores brancas e cores azuis. As cores brancas são os minerais que compõem a rocha. E as cores azuis é uma resina, né, que a gente coloca para ressaltar o poro, o buraco. É nesse poro que o óleo vai ficar preservado. Eu faço um furo aqui e vou ter sucesso. Egberto, muito obrigado pelos esclarecimentos. Valeu. Valeu. Só me resta uma pergunta. Como é que o petróleo foi parar lá embaixo? Aliás, uma não, várias. Será que alguma vez brotou petróleo em cima da terra? Bem, nas minhas pesquisas eu descobri que o primeiro poço perfurado nos Estados Unidos foi na Pensilvânia no ano de 1859. Te dou um doce se você adivinhar a quantos metros de profundidade o petróleo estava. Adivinhou? A 21 metros de profundidade, isso mesmo, 21. Agora você sabe a quantos metros o petróleo está hoje? A mais de 6.000 metros de profundidade. Resta saber por quê. A gente vai ver. Eu vou começar com Ramsés Capila. Ele é geólogo e geoquímico. Ramsés, qual é a diferença entre ocorrência ou indícios de petróleo e jazidas? Ok, ocorrência é quando você tem uma amostragem de petróleo, um afloramento de petróleo, você tem indícios de petróleo, por exemplo, aparecendo em manchas em lagos ou no rio ou na própria superfície de solo. Isso não quer dizer que ali você vai ter uma jazida que já tem um caráter econômico, comercial. Então, jazida é tudo aquilo que você tem uma acumulação em escala comercial. Ocorrência é um indício, e que é importante, que vai levar o pesquisador a investigar a possibilidade daquele indício se transformar num dia em uma jazida. O primeiro poço perfurado nos Estados Unidos foi na Pensilvânia e acharam petróleo a 21 metros de profundidade. Isso é comum hoje em dia? É muito variável, porque o petróleo ele se forma em profundidades na crosta, nas rochas geradoras, e ele migra. Ele pode chegar à superfície, a 0 metros de profundidade. Nesse caso, os reservatórios estavam a uma profundidade muito pequena, de torno de 20 metros. Porém, a gente encontra petróleo em profundidades imensas, como, por exemplo, nas plataformas continentais. Na nossa plataforma continental brasileira, encontramos petróleo em reservatórios de petróleos a aproximadamente 5.000, 6.000 metros de profundidade. Isso é muito variável, depende da geologia de cada bacia sedimentar. Ramsés, eu queria que você tirasse uma dúvida minha e do pessoal de casa. A gente ouve muito falar na palavra pré-sal. Eu queria entender o que é o pré-sal. Quando a América do Sul e a África estavam se separando, houve um momento em que as condições climáticas e a distância entre esses continentes faziam com que o Oceano Atlântico ainda fosse muito estreito. As taxas de evaporação foram muito elevadas, o que favoreceu a precipitação de sal. Então, tudo aquilo que ocorreu antes dessa precipitação de sal, que foram as rochas geradoras de origem do nosso petróleo, nós chamamos de pré-sal. Então, tudo aquilo que se encontra antes daquela acumulação de sal, em termos históricos, é o pré-sal. Tudo aquilo que se desenvolveu pós-deposição desse sal, nós chamamos de pós-sal.
Então vocês podem mostrar para mim uma rocha de pré-sal? Afinal de contas, gente, pré-sal foi descoberto no Brasil mais ou menos em 2007. Então é bem recente. Bem recente. Alexandre, aqui nós temos um exemplo de uma dessas rochas reservatórios do pré-sal. Novamente a gente está vendo que elas estão camadadas, né? E essas cores mais escuras é o óleo contido nos poros dessa rocha. Ramsés, tem uma questão que eu queria até dividir com vocês aí de casa. Se o petróleo ele é formado a partir de matéria orgânica e a matéria orgânica continua sendo produzida, o petróleo continua sendo formado? E aí? Sim, em teoria, as transformações da matéria orgânica ao longo do tempo tende a, no futuro, transformar em petróleo. Porém, essa é uma escala de tempo não humana, não está na nossa escala de tempo. Isso leva de milhares a milhões de anos para ocorrer essas transformações. Obrigado por ter nos recebido. Eu que agradeço. Depois de tudo que a gente ouviu, vocês acham que o petróleo vai acabar? Será que ele vai ser substituído? Toma um cafezinho e depois do intervalo a gente volta com a nossa investigação. É rapidinho.